Fala galera do Médio Militar, aqui é a professora Paula Black mais uma vez para a gente estudar um módulo de redação que fala sobre a estrutura do texto dissertativo. Nessa aula, sobre o módulo 7, a gente vai falar de todas as partes do texto dissertativo, da introdução, desenvolvimento e da conclusão. E especificamente do desenvolvimento, nós vamos aprofundar na aula seguinte, no módulo 8. Então, nessa aula, eu vou te ensinar, vou te apresentar, na verdade, algumas estratégias de início de texto para construir a introdução, algumas estratégias para finalizar o texto, ou seja, estratégias de conclusão. E para a parte de desenvolvimento, nós vamos falar das estratégias de desenvolvimento na aula seguinte do módulo 8. Então, nessa aula a gente vai falar sobre esse parte do texto, né? Essa parte muitíssimo importante, para a gente vai falar mais da estrutura, não das estratégias, porque essa parte eu vou reservar um vídeo específico para isso. Então, como eu disse, nesse capítulo nós vamos falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Então, Médio Militar, redação módulo 7, estrutura dissertativa. Então, se atente a essa aula se você tem dificuldade na construção do texto, tá? É importante que você se atente que cada parágrafo do seu texto ele tem uma função específica. Por isso, essa aula é muitíssimo importante para que você vislumbre de maneira geral as partes desse texto e como melhorar cada uma dessas partes. Porque a principal dificuldade do candidato é colocar as suas ideias, né? É colocar as suas ideias em forma de texto, em forma de parágrafos, e esses parágrafos serem colocados, encadeados, né, de maneira clara e objetiva, a fim de alcançar o objetivo, que é defender um ponto de vista. Então, é importante que você saiba o seguinte: o seu texto, né? Todo texto, qualquer tipologia textual, qualquer gênero textual, ele é dividido em 3 partes, né? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. E cada uma desempenha uma função específica. Então, se você conseguir construir o seu texto dissertativo argumentativo, respeitando o objetivo, alcançando em cada uma das partes do seu texto o objetivo pretendido pelaquela parte, você vai construir ao final um texto claro, objetivo, coerente, coeso, que todos os elementos vão dialogar e vão comprovar a sua tese. É importante que você entenda como se fosse uma corrida, né, de obstáculos. Cada parte, né, cada parte do texto deve ser vencida e deve ser ultrapassada de maneira eficiente para que chegue ao final, né, e você consiga alcançar o objetivo principal. Cada uma dessas partes desempenha uma função para esse tipo de texto, para que esse tipo de texto alcance o seu objetivo. Qual é o objetivo principal de um texto dissertativo argumentativo? É a apresentação e a defesa de um posicionamento. O que é o posicionamento do texto dissertativo argumentativo? É a tese. A tese precisa ser defendida do início ao fim. Na verdade, ela precisa ser apresentada na introdução e precisa ser fundamentada, defendida, comprovada ao longo do desenvolvimento e precisa ser reafirmada na conclusão para que haja um fechamento com excelência desse texto. É de nosso conhecimento também o quão complexa é fundamentar a nossa opinião, né? Para que isso seja alcançado, um dos nossos cuidados deve ser apresentar um ponto de vista de maneira clara. Para que isso aconteça, é importante que você se atente a cada uma das partes apresentadas nessa aula de hoje. É importante que você entenda que não há uma fórmula mágica para a construção do texto. Eu acho que já falei isso em vídeos anteriores. Não há uma frase mágica que comece cada parágrafo, que comece o texto, que possa ser usado em qualquer tema, em qualquer texto. Isso não existe na redação. O
que existe é a prática e o entendimento de estratégias de construção de cada uma dessas partes, para que assim você consiga se tornar um escritor autônomo, né? Livre de caixinhas, de fórmulas mágicas, né? Para a construção de texto. Eu entendo muito bem que você é um candidato jovem, que nem sempre tem a vivência de escrita. Mas o meu conselho, logo no início dessa aula, é que você pratique a redação, assim como você faz a prática dos exercícios das disciplinas exatas. Fazer exercícios de física, de matemática, é tão importante quanto fazer as suas redações semanais e praticar o exercício da escrita. Porque assim você vai conseguir, né, ao final desse processo de construção de um bom candidato, de um concurseiro, né, construir aí um texto que seja avaliado de maneira eficiente no concurso. Então, para alcançar uma nota de excelência, para alcançar uma nota máxima no concurso, não há uma fórmula mágica. Há o entendimento dessas estratégias que a gente vai apresentar hoje, ok? É importante também você se atentar que essa aula ela não esgota todas as possibilidades de construção de um texto. O que eu vou apresentar aqui hoje são algumas estratégias de começar e finalizar o texto. E na nossa próxima aula a gente vai ver estratégias de aprofundamento de uma boa argumentação. Então vamos lá, vamos falar da introdução. Para que serve esse parágrafo? A introdução introduz o assunto, o tema que será abordado. Esse parágrafo é o espaço de apresentação. É nele que você vai apresentar a sua ideia central, seu ponto de vista. Mas antes disso, é importante que você apresente ao leitor, nesse caso, o seu corretor do concurso, o assunto ou o tema que será abordado ao longo da sua construção, ao longo de sua dissertação. Então, é importante que esse parágrafo dedique-se a duas funções. Lembra que eu falei no início dessa aula que cada um dos parágrafos tem uma função específica? Então, a introdução, ela tem a função de apresentar para o leitor, né, o seu ponto de vista, mas antes de apresentar esse ponto de vista, a contextualizar o tema, né, contextualizar o leitor ao tema que será abordado ao longo do texto. O primeiro espaço de apresentação das nossas ideias é a introdução. É com ela que mostramos aos nossos leitores a interpretação que fazemos do tema e as relações que estabelecemos e nos fizeram a defender determinado ponto de vista. Então, quais são os dois principais objetivos da introdução? Apresentar e contextualizar o tema e formular e apresentar um ponto de vista, uma tese. Vamos falar sobre os tipos de introdução, ok? Então, eu não coloquei exemplo em relação ao slide anterior, porque esses exemplos vão vir em cada um desses tipos de introdução, ok? O primeiro tipo é a citação de argumentos. É uma forma muito bacana de começar o texto, é já colocar uma espécie de spoiler dos seus argumentos, né? Dar um gostinho para o corretor, para o leitor, dos argumentos que serão tratados ao longo do texto. Essa estratégia é muito bacana também para organizar a sua cabeça quando você vai construir os parágrafos de argumentação. Então, é interessante que você se atente a não esmiuçar esses argumentos logo de cara. Você precisa apenas construir pequenas informações relacionadas a esses argumentos. Não desenvolvê-los já na introdução. Esse não é o objetivo, é apenas citá-los. Ok? Então, após a contextualização, você faz a citação dos argumentos e apresenta a tese. Nunca esquecer de apresentar a tese nesse momento, ok? Vamos lá. Todos os parágrafos aqui exemplificados são exemplos de introduções. Uns retirados do seu livro, outros tendo como fonte aí redações de vestibulares e de concursos militares. Atualmente, os brasileiros parecem ter que se conformar com a triste realidade no momento em que ligam a TV ou leem os jornais. O grande número de crimes cometidos com a manipulação de armas de fogo.
Então, já começa, né, esse parágrafo já começa a me contextualizar, a me apresentar ao tema que será discutido ao longo do texto e ao longo do parágrafo, tá? Então, a redação fala sobre quê? Já sei aqui, sobre crimes, a manipulação de armas de fogo e os crimes cometidos relacionados a ele. No intuito de dificultar essa prática, o governo criou um projeto de lei que prevê grandes restrição à comercialização desses armamentos em nosso país. Então, obviamente, aí temos, né, uma introdução que fala, que vai trabalhar, uma redação que vai trabalhar a questão do porte e o porte e a posse de armas, ok? E a comercialização das armas de fogo. Nessa perspectiva, olha aí, já vai vir a tese e a citação dos argumentos. Aspectos comerciais, sociais e principalmente humanos devem ser avaliados para que se chegue a uma conclusão minimamente polêmica sobre a questão. Então, é visível nessa introdução que esse candidato vai construir 3 parágrafos de desenvolvimento. Um para falar das questões comerciais, outro para falar das questões sociais e, por fim, das questões humanas relacionadas à comercialização e porte ou posse de armas, ok? Então, é um parágrafo que apresenta o tema para mim e também vai citar aí, viu que não desenvolveu, só mesmo citou, deu esse gostinho e já organizou a minha sensação de correção também, né? Eu como corretora, eu já sei que se o primeiro parágrafo não falar sobre as questões relacionadas aos aspectos comerciais dos armamentos, das armas de fogo, esse candidato ele já fugiu à ordenação que ele mesmo construiu aqui na introdução. Vamos falar do segundo tipo, a alusão histórica. É uma outra estratégia muito bacana para começar um texto, já dando ao leitor uma sensação de conhecimento de mundo. Né? Quando você constrói uma introdução por alusão histórica, você constrói, já dá a sensação para o leitor de que você, né, tem um repertório sociocultural que vai além daqueles textos apresentados como textos de apoio. É importante salientar que a alusão histórica não é uma explicação histórica. Tá? Você não precisa se ampliar, se aprofundar. É apenas fazer uma alusão, uma menção a um fato histórico. Uma dica que eu deixo aqui para você. Toda vez que você fizer referência a um momento histórico dentro da sua redação, use letras maiúsculas. Exemplo, vou falar da primeira Revolução Industrial. Então, primeira Revolução Industrial. O P, o R e o I serão grafados em letras maiúsculas, porque é um fato histórico. Esse tipo de estratégia é muito bacana, sempre que você consiga contextualizar com o presente. Então, você vai começar com um fato histórico e aí vai contextualizar, vai mostrar que aquele fato histórico tem a ver com a temática que você vai trabalhar. Então, eu quero falar sobre a exclusão social da população negra no Brasil do século XXI. Exclusão social da população negra no Brasil no século XXI. Olha que tema bem específico. Tem um fato histórico relacionado a isso? Tem. Né? O período colonial, o período escravocrata, né? No Brasil. Eu vou falar sobre isso. Posso citar a assinatura da Lei Áurea. Posso falar sobre isso. E aí, correlacionar esse fato histórico, essa alusão histórica à temática que eu vou trabalhar. Positivamente ou negativamente. Dizer que mudou, dizer que melhorou ou afirmar que continua a mesma coisa. Durante mais de 2 décadas, desde o golpe militar de 64 até a eleição de Fernando Collor de Mello como presidente da República no fim dos anos 90, o brasileiro manteve-se distante das urnas. Então, fez uma alusão histórica aí até um pouco extensa, a 2 fatos históricos, né? Ao período da ditadura militar, do golpe de 64, e também, né, a eleição do Fernando Collor de Mello ali por fim dos anos 80.
Não é difícil imaginar que, nesse contexto de afastamento eleitoral, a maior parte da população também tenha acabado por distanciar-se da própria vida política. Contextualizei o fato histórico. E olha o traço aqui de atualidade, esse hoje, que aparece aqui, para marcar que esse distanciamento, ele permanece, ou ele melhorou, ou ele mudou. Então, a gente ainda não sabe, mas essa marca de passado e presente é preciso ser feita nessa estratégia, essa mudança de passado e presente precisa ser feita para que a introdução com a alusão histórica seja alcançada, seja construída de maneira clara. Eu não posso só ficar no fato histórico. Eu preciso fazer menção ao fato histórico, porém contextualizar com o presente. Hoje, o que vemos é uma população descrente e desinteressada, que vota mais por receio das punições do que por dever cívico consciente e direito cidadão. Opa. Então, o que acontece hoje? Está diferente do passado? Melhorou? Piorou? Continua? Então, a introdução ela já traz aí o fato histórico e contextualiza e traz uma tese com a atualidade. Por flash, essa aqui é muito interessante, porque é como se eu colocasse aí fotografias, né? Colocasse flashes de imagens um ao lado do outro, de maneira a construir uma imagem geral. É importante que esses flashes sejam frases curtas, nominais, sem verbos, obviamente, para construir aí uma sequência, né, uma gradação durante a leitura, formando aí a apresentação do tema. Vamos exemplificar para ficar claro. Crise econômica, primeiro flash. Crise política, segundo. Crise ambiental. Crise de valores e até mesmo crise de energia. Criei aí uma sequência de flashes, como se fossem fotografias mesmo aqui na nossa cabeça, né? Crise econômica, ligou uma luzinha. Crise política, outra luzinha. Crise ambiental, mais uma luzinha. Esses flashes, eles por si só, eles não configuram a apresentação geral do tema. A sequência, né? A frase sequencial, o período que vem sequencialmente a esse elemento, esses elementos nominais, que vão explicar, né, essa frase que vai vir depois, que vai explicar esses flashes e vai configurar o fechamento da apresentação do tema. Infelizmente, é nesse contexto de crise em que vive o brasileiro contemporâneo. Apresentei aqui o tema. Para lidar com essa situação, diversas medidas são, ou deveriam ser, tomadas, desde a investimentos em educação, passando pelo combate aos corruptos até a atenção à floresta amazônica. Somente desse modo se pode evitar a saída derradeira, a porta do avião. Então, eu tenho aí uma introdução que vai começar por esses flashes, apresentar o tema a partir desses flashes e também contextualizar e apresentar tese. Os dados estatísticos, essa estratégia, ela é uma estratégia que pode ser usada ao longo de todo o desenvolvimento também, mas não é ruim começar a redação com dados estatísticos. Aconselho deixar essas estratégias para o desenvolvimento, ele é mais eficiente no desenvolvimento, mas não quer dizer que você não possa começar também usando esses dados estatísticos. Segundo o Ministério da Educação, cerca de 70% dos brasileiros enquadram-se com maior ou menor grau de intensidade em um dos maiores problemas educacionais do nosso país, o analfabetismo funcional. Eu posso começar a redação já trazendo de cara os meus dados estatísticos. Lembrando que para usar os dados estatísticos, você precisa ter a fonte desse dado. Nunca esqueça de apresentar a fonte. Em disfunção, essa disfunção ocorre quando a pessoa lê e escreve, mas não é capaz de entender aquilo que foi lido. Sem dúvida, tal malefício traz diversos prejuízos ao indivíduo e à sociedade, devendo ser combatido em sua raiz mais profunda, a educação de base.
Olha, no finalzinho aqui, o ponto de vista, a tese desse candidato. Então, apresentou o dado estatístico para começar o texto, para apresentar o tema, falar da temática, do assunto que será abordado e, por fim, apresentou a tese relacionada à educação de base. Por sugestão, tá? Esse tipo, né, de introdução vai fazer uso de alusões culturais ou citações alegóricas, tá? É importante aqui você começar o texto trazendo uma citação de um filósofo ou fazendo referência a um filme, uma série, fazendo, né, sugerindo aí essas expressões, esses elementos. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a lei é a razão livre da paixão. A julgar pelo panorama atual, esse precioso ensinamento vem sendo constantemente desvirtuado. Para muitos, a paixão, como sinônimo de interesse e desejos pessoais, revela-se elemento inerente à observância de uma lei e, o que é pior, pode ser o pretexto necessário para que esta não seja sequer cumprida. Então, começa a redação pela citação de um filósofo. É outra estratégia que também pode ser usada no desenvolvimento, sem problema nenhum. Mas você pode começar, sim, a introdução, começar o seu texto pela citação, né, usando aí um filósofo, um sociólogo, uma autoridade. Percebam que eu não estou aqui trazendo frases prontas, eu estou apresentando para vocês estratégias de começo. Então, você pode começar usando essas estratégias. Por conceituação. A conceituação, como o próprio nome diz, é criar um conceito. Você cria aí uma espécie de verbete, de dicionário, como se estivesse definindo uma palavra do tema. É interessante você ler o tema e pegar uma daquelas palavras e definir aquela palavra. Olha aí. Em sua etimologia, educar significa elevar. Então, talvez o tema tenha a ver com educação. E aí o candidato pegou, né, a palavra educar, o verbo educar, e começou a definir. Conduzir a um patamar superior. No contexto contemporâneo, olha a contextualização, a condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, seja a escola, seja o meio social e seja a índole de cada um. No entanto, e aí aparece um posicionamento crítico. Tudo indica que um fator é mais essencial que todos os outros, a presença da família. Então, essa é a tese, e aí toda a redação vai fundamentar, todo o desenvolvimento vai fundamentar essa tese, que é a importância da família na educação de um indivíduo. Mas é importante salientar a estratégia de começar o texto com a definição da palavra educar. Sétima estratégia, por questionamento ou questionamentos. Já faço uma ressalva antes mesmo de apresentar. Esse tipo de introdução, uma introdução que pode ser muito boa, porém pode prejudicar caso o candidato não consiga fazer de maneira tão eficiente e não responda a esses questionamentos ao longo do texto. É um tipo de introdução que eu não aconselho muito a ser construído ao longo dos concursos, né, em prova de concurso, mas é necessário que seja apresentado aqui também como uma estratégia. Muito se discute sobre a existência de uma identidade cultural do brasileiro. De fato, em um contexto de globalização como o que vivemos, as dúvidas sobre marcas de uma verdadeira brasilidade tendem a surgir. Nesse sentido, cabe perguntar: o que é identidade cultural? Primeira pergunta. Estamos sendo vítimas de uma dominação estrangeira? Segunda pergunta. Podemos perder nossas principais características? Terceira pergunta. É provável se opor à globalização, reafirmando nossos traços? Quarta pergunta.
Percebam que essa introdução ela apresenta 4 perguntas. Isso pode prejudicar o candidato, uma vez que ele não vai ter tempo para construir 4 parágrafos de desenvolvimento de maneira a responder todas essas perguntas. Então, é uma estratégia de começar, mas fica aí a dica da Black. Se preferir, se for escolher uma estratégia de introdução, evite construir através de perguntas. Bom, falamos dos 7 tipos de introdução, vamos falar um pouquinho do desenvolvimento. Como eu disse no início dessa aula, nós não vamos falar das estratégias de argumentação nessa aula, porque esse conteúdo será dado no módulo 8. Vamos falar apenas do que é o desenvolvimento, tá? É a parte destinada, né? É a parte mais extensa, você vai dedicar aí 2 ou 3 parágrafos de argumentação, né? 2 ou 3 parágrafos do seu texto, de maneira que você vai, né, defender o seu ponto de vista. Você apresenta o seu ponto de vista na introdução, lá na introdução no finalzinho, coloca lá a sua tese, e você defende essa tese ao longo do desenvolvimento. Ok? Você pode desenvolver de diversas formas. Você pode usar o dado estatístico, a alusão histórica, a citação de autoridade, fazer uma contra-argumentação, uma soma de argumentos, enfim. Isso tudo a gente vai falar na próxima aula com mais detalhes. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da estrutura do desenvolvimento, do processo argumentativo. Então, o parágrafo de desenvolvimento, como ele é construído? A gente falou da introdução, que é a apresentação e contextualização e a tese. Aqui, você vai construir, né, um parágrafo de desenvolvimento, cada um deles apresenta apenas uma ideia central. O que isso significa? Cada um deles vai apresentar apenas um tópico frasal. Esse tópico frasal será ampliado e aprofundado a partir das estratégias argumentativas, ok? Então, o tópico frasal é a síntese da ideia que será desenvolvida ao longo do parágrafo. É ele que vai sintetizar o que será escrito ao longo do parágrafo. É como se o desenvolvimento fosse uma micro-redação, na qual o tópico frasal é a sua introdução e o restante dos períodos será o desenvolvimento. Vamos lá? Então, eu tenho aqui um exemplo. Em primeiro plano, deve-se entender que o aumento do contingente populacional gera uma série de problemas para o local de destino. Então, eu tenho aí o meu tópico frasal. É isso que eu quero que vocês percebam nesse momento, ok? Então, o tópico frasal é sempre o primeiro período. Alguns estudiosos dizem que o tópico frasal pode vir em qualquer momento do parágrafo. Meu conselho é que o tópico frasal seja sempre o primeiro período. E aí, a ampliação vai ocorrer com o final, né, com o decorrer dos períodos. Nesse sentido, a qualidade dos sistemas de saúde, de segurança e de educação, que já não é ideal no país, torna-se ainda mais precária caso não haja uma definição do limite de absorção de imigrantes para a cidade. Logo, faz-se necessário a ampliação de fiscalização das fronteiras do país pelas Forças Armadas para que haja maior controle do número de pessoas que desejam viver no país, além de uma melhor administração do local de destino, evitando locais que já apresentem inchaço populacional. Então, olha o tópico frasal e como ele foi desenvolvido ao longo desse parágrafo. Vamos falar de conclusão agora, ok? Então, a conclusão também é um momento muito importante para o seu parágrafo. É ela que vai fazer o fechamento. Ela não vai trazer novas informações. Tudo que você precisou defender, apresentar, já foi apresentado no desenvolvimento. E agora chega o momento de você fazer o fechamento da sua redação, concluir a sua ideia. A conclusão, ao contrário do que muitos pensam, não há lugar simplesmente de repetir o que foi dito, ok? Ela precisa ser o fechamento que acrescente algo ao texto. Pode ser uma retomada da discussão, mas de forma inovadora, que não se limite à repetição. Pode também ser usada para fazer advertência, uma análise crítica do tema, ou até mesmo fazer sugestões, caso o tema trate de um problema social. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da conclusão?
O primeiro objetivo a ser cumprido de uma boa conclusão é fazer o leitor perceber que o texto chegou ao seu momento final. Para cumprir esse objetivo, é necessário que o autor comece o parágrafo com expressões como portanto, então, dessa forma, sendo assim, nesse sentido, desse modo, que são aí conectivos, são elementos coesivos conclusivos. Já vai dar essa ideia de que o texto está chegando ao final. Então, assim como os parágrafos de desenvolvimento devem ser iniciados com elementos coesivos que mostram a sequência desses argumentos, o parágrafo de conclusão deve ser iniciado, ou até mesmo no meio do primeiro período, apresentar essa marca de conclusão. Principalmente, né, deu branco, se você não lembra de nenhum elemento, use o portanto. O portanto é um conectivo aí chave, aquela peça-chave para você colocar logo na sua conclusão, e o corretor com certeza vai ter a certeza, vai ter a ideia de que o texto está sendo finalizado naquele momento, naquele parágrafo. Seguindo o percurso natural, o segundo objetivo de uma conclusão é a reafirmação de uma tese e validando o que foi exposto ao longo do texto. Então, vamos lá para as estratégias de conclusão. A primeira estratégia é por intervenção. Esse tipo de estratégia ele é uma competência avaliativa até de um concurso de vestibular, do Enem. Ele é um critério de avaliação. Ele é pontuado, inclusive, nesse concurso. Mas tem se tornado muito frequente nos concursos militares os temas terem uma abordagem mais social, e por isso cabe aqui, né, uma conclusão com uma intervenção. O que seria isso? A intervenção é trazer aí possíveis soluções que têm a ver com a temática e com o que foi apresentado ao longo do texto. Vamos lá. Torna-se evidente deste modo, olha aí o conectivo, que interessante, ele aparecendo no meio do período, né, não encabeçando o período, mas no meio do período, já marcando que esse é o último, que essas anedotas sutis que começam, que carregam um agressivo juízo de valor, devem, com os devidos esforços, ser excluídas de todas as conversas, nos mais diversos âmbitos. E aí vai vir a proposta de intervenção. Para isso, é indispensável um esforço social e governamental. O governo, usando as escolas como ponte, poderia incentivar discussões críticas com os estudantes, desconstruindo temas que acabam sendo normalizados. Já a mídia, por exemplo, seria responsável por vincular campanhas conscientizadoras, alertando para as consequências desse tipo de humor. Então, finalizou o texto, trazendo aí possíveis soluções, mas não antes de apresentar um reforço ao que foi dito ao longo do texto. Por sugestão de figuras, né, consiste em apresentar aí figuras de linguagem, com o intuito de impactar o leitor. Assim, é nítido que a transgressão das leis é um comportamento normalmente aceito e enraizado pelos políticos. A julgar pelas últimas ações, a única solução plausível seja a legalização do comportamento corrupto. Talvez, desse modo, em si, mantendo a coerência dos nossos estimados representantes, o brasileiro poderia orgulhar-se de viver em um país mais honesto. Então, ela faz uma brincadeira aí, uma metáfora de criar uma lei que a corrupção seja válida, e assim a gente teria, né, políticos corruptos sendo honestos por serem corruptos. Por intertextualidade, fazendo uma alusão a filósofos, a ciência, a outras áreas de conhecimento. Fica claro, portanto, mas aí um conectivo no meio do período, muito elegante, que a lei seca é extremamente benéfica, mas para que seus efeitos sejam ainda mais positivos, há muito que se fazer. Nesse contexto, a educação é fundamental. Escolas devem mostrar desde cedo as consequências fatais da mistura de álcool e direção, para que crianças cresçam responsáveis, não cometendo tais infrações quando adultas. E aí tem uma proposta de intervenção, mas não que
uma estratégia não possa ser mesclada com outra. Além disso, autoescolas devem aumentar o número de aulas a respeito da consciência no trânsito. Só assim será possível parodiar Drummond. Stop, o automóvel parou, a vida não. É óbvio que essa intertextualidade, essa interdisciplinaridade só pode acontecer na conclusão se em algum momento do texto isso já tenha sido mencionado. Por reflexão, é uma tentativa de trazer uma reflexão ao leitor ao final do texto. Fica claro, então, que o trabalho das nossas crianças não deve ser visto como generalizado, sob uma ótica maniqueísta, ou para o bem ou para o mal. Um posicionamento mais objetivo dependerá de como a função desempenhada vai influenciar a vida do menor. Contudo, o ponto central jamais pode ser ignorado. E olha aí a reflexão. Nessa questão, o que está em jogo são a felicidade e o futuro de um ser humano. Então, fecha o texto, deixando ao leitor um tom reflexivo, ok? Isso pode vir a partir de uma frase objetiva, né, afirmativa, ou até mesmo de uma pergunta. Bom, é isso. Essas são as estratégias de conclusão, as estratégias de finalização de texto. Nessa aula, nós vimos todas as partes do texto, de maneira a observar as estratégias que podem ser usadas em cada uma delas. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, tire essas dúvidas nas aulas ao vivo. Até a próxima. Tchau, tchau!